Eu gostaria apenas de reforçar aqui a argumentação. Ele falou assim: de que forma os apóstolos, os evangelistas do passado eram sustentados pela prática do dízimo? De que forma? Gente, pelo amor de Deus, aqui quando Paulo está falando sobre essa questão, ele está se referindo a um modelo de contribuição seguindo alguns princípios que eu já toquei nesse assunto. O obreiro, ele é sustentado pela própria igreja na época dos apóstolos através das contribuições. É este o modelo. O reverendo criou uma argumentação dizendo assim, olha, Paulo não escreveu acerca do dízimo porque o dízimo não era problema no Novo Testamento. Aí eu encontro outro problema que eu gostaria de perguntar ao reverendo Augusto Nicodemos. Aí eu digo assim, ô pastor, veja só, é, aí a gente vai ter que ter resposta para essa pergunta. Paulo ensinou várias doutrinas aos gentios. Muitas doutrinas que gentio não sabe nem para onde é que vai. Por exemplo, a doutrina da justificação. E gentio sabe o que é justificação, professor? Não sabe. A doutrina da santificação. Gentio sabe o que é doutrina da santificação? Não sabe. Então, Paulo ensinou em várias cartas que escreveu várias doutrinas para os gentios. A pergunta que não quer calar é essa: por que Paulo não ensinou a doutrina, né, a prática, no caso, do dízimo para gentios? Gentio sabe o que é a prática do dízimo? Não sabe. O gentio não sabe o que é a prática do dízimo. Então, Paulo foi lá. Aliás, se a prática do dízimo passa por o Novo Testamento, então Paulo deveria ensinar a prática do dízimo aos gentios. E de forma diferente, porque ele deveria ensinar a prática do dízimo aos gentios para que os gentios devolvessem o dízimo aos apóstolos. Mas só que a gente não encontra uma linha sequer, uma referência sequer de algum apóstolo recebendo dízimo de quem quer que seja. Está entendendo? A minha luta é para que os defensores do dízimo me respondam isso aí. Ora, Paulo, ele ensinou várias doutrinas aos gentios. Foram 13 cartas que Paulo escreveu, 13 cartas Paulo ensinando várias doutrinas fundamentais do cristianismo, tá certo? Como os gentios deveriam se comportar agora, resgatados do pecado, transformados em servos de Deus. O vosso fruto é para a santificação, por fim, a vida eterna. Paulo ensina aos gentios muitas doutrinas fundamentais daquilo que deveria ser o evangelho da graça. Se o dízimo está no evangelho da graça, então cadê Paulo ensinando o dízimo, a prática do dízimo para gentio? Mostra aí. Não tem. Agora, por que Paulo ensinou justificação, santificação, salvação, eleição, predestinação, várias ressurreição, não foi? Várias outras doutrinas aos gentios e nunca ensinou a prática do dízimo? Será que é porque a prática do dízimo não passa pelo Novo Testamento? Outra coisa também é outra pergunta que eu faço ao reverendo. Eu digo, reverendo, veja só, em 2 Coríntios 8 e 9, ali está acontecendo o quê? Paulo está, na realidade, criando um modelo de contribuição para os necessitados da Judéia, aquela fome que se abateu na Judéia. Então, Paulo está estabelecendo ali um sistema de coleta, um sistema de contribuição. Ok? Presta atenção na pergunta. Ora, se os dízimos estão em vigor no Novo Testamento e os apóstolos estão recebendo o dízimo, então
como é que explica isso? Os apóstolos estão recebendo o dízimo no Novo Testamento e em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, tem gente necessitada. E cadê o dízimo? Para ajudar os necessitados. Não é? Ora, será que os dízimos que tinha muito judeu ali, tinha muito judeu. Então, se o dízimo está valendo no Novo Testamento e os apóstolos estão recebendo este dízimo dos judeus no Novo Testamento, então por que raios que o parta, no capítulo 9, 8 e 9 de 2 Coríntios, está tendo fome na Judéia e os judeus e os cristãos judeus estão padecendo necessidade? Cadê o dízimo para ajudar esse povo? Não, é porque eu estou seguindo a mentalidade de vocês que dizem que o dízimo passou para o Novo Testamento. Ora, se passou para o Novo Testamento, cadê o dízimo para ajudar o povo que está necessitado? Não é? É essa a pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem, né? Porque vocês defendem, não, o dízimo passa, os primeiros judeus estavam praticando o dízimo, né? Dizem que os apóstolos estavam recebendo os dízimos dos primeiros judeus. Sim, pronto, se eles estavam recebendo o dízimo dos primeiros judeus, então cadê esse dízimo para ajudar os necessitados da Judéia naquela fome que se abateu? Cadê? Ou será que a turma estava fazendo naquela época o que os pastores fazem hoje? Não, o dízimo é apenas para pagar salário de pastor. Quer dizer que, né, o que os pastores fazem hoje, supostamente, é o que estava acontecendo nos dias dos apóstolos do passado, porque, segundo vocês, esses apóstolos do passado recebiam dízimo. Só que eles não repartiam com a membresia da igreja. É por isso que aconteceu a fome na Judéia, porque os apóstolos do passado estavam recebendo o dízimo e não estavam repartindo com ninguém. Não é? Vê que argumentação. Eu gostaria de ver alguém tentando responder essa argumentação. Gente, os apóstolos não estavam recebendo os dízimos, vocês não estão dizendo aí, né, que o dízimo passa para o Novo Testamento e os primeiros cristãos daquela época estavam recebendo, estavam depositando os dízimos, os apóstolos estavam recebendo. Eu não acredito nisso. Com base em Atos 2 e Atos 4, eu acredito que a mentalidade de contribuição para a necessidade muda no Novo Testamento. Eu acredito assim. Mas já que vocês defendem que o dízimo passa para o Novo Testamento, me respondam essa. Também, né? São várias perguntas que eu fiz aqui. Perguntei por que Paulo nunca ensinou gentil a prática do dízimo. Perguntei por que Paulo ensinou várias doutrinas fundamentais do cristianismo aos gentios, mas nunca ensinou aos gentios a prática do dízimo, porque gentio não sabe o que é a prática do dízimo. Perguntei também sobre a questão dos apóstolos. Os apóstolos receberam dízimo? Se receberam, onde é que está no Novo Testamento dizendo que os apóstolos recebiam dízimo dos judeus, primeiros cristãos daquela época? Se os apóstolos recebiam dízimo, então por que tinha necessitado em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e 9? Cadê o dízimo para ajudar os necessitados? Aí Paulo vai lá e faz um outro sistema. Vê como é que eu complico a coisa para quem defende a prática do dízimo. Vou complicar. Aí eu digo assim, irmão, veja como é problemático defender a prática do dízimo no Novo Testamento. Aí vocês estão dizendo que os apóstolos recebiam os dízimos, mas eles mandaram fazer uma contribuição voluntária, generosa e proporcional. Quer dizer que era duas coisas. Né? Tinha duas coisas. Tinha a prática do dízimo, que quem só recebia eram os apóstolos, e os apóstolos ficavam com o dízimo, e os irmãos tinham que se sobrecarregar nas contribuições e ofertas. Então tinha a prática do dízimo, que era só para os apóstolos, não é isso? E a contribuição, que era para ajudar a membresia. Parece
os dias atuais, né? Se for levar por esse lado, parece os dias atuais, porque hoje é praticamente assim. Os dízimos é só os pastores que usufruem. A membresia, nada. E a membresia, Pedrosa? Não, manda tirar uma contribuição ali para ajudar Zezinho, Dona Maria e seu João. Mas e o dízimo que tirou aqui? Não, o dízimo que tirou aqui é para descer para o tempo central. É para ficar lá, para ser usado no pagamento do salário dos pastores, a diretoria, aluguéis prediais e assistências lá no tempo central. Firmas terceirizadas e coisas dessa natureza. Mas e seu José, Dona Maria e seu Antônio? Não, aí vocês se virem aí, tira uma contribuição voluntária aí, né? E vocês sejam generosos na contribuição voluntária. Podem tirar também de forma proporcional aí e veja aí como é que vocês podem ajudar seu José, Dona Maria e seu Antônio também. Então quer dizer que naquela época acontecia isso, né? Os dízimos que vocês dizem que passa para o Novo Testamento era usado apenas pelos apóstolos. Não é isso? Era usado, era usado pelos apóstolos. E Paulo olhou assim, olha, a gente não vai mexer no dízimo, não. E o dízimo é para a gente. O dízimo é para a gente. Vocês vão se virar aí na contribuição. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Veja aí. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que propôs no coração, não com avareza, pá. Né? Então vocês vão, no primeiro dia da semana, separar de forma generosa, proporcional e voluntária, né? Contribuição para os necessitados. Irmão, não se sustenta, não se sustenta. O dízimo não passa para o Novo Testamento. Ok? O dízimo não passa para o Novo Testamento. Nenhum apóstolo fala sobre dízimo. Nenhum apóstolo recebeu dízimo. Paulo nunca ensinou acerca do dízimo para os gentios que não sabem o que é dízimo. Ok? A mentalidade no Novo Testamento muda. E já começa a mudar em Atos dos Apóstolos. Vocês viram aí, né? Atos 2 e Atos 4. Eu mostrei claramente que a mentalidade de contribuir para o necessitado, contribuir para o crescimento do reino, muda. Ela é voluntária, proporcional e generosa. É o que a gente viu em Atos 2 e Atos 4. Eu mostrei aqui. Tem nada a ver com a prática do dízimo, irmão. Nada a ver. Tá entendendo? E quando começou a perseguição, é que judeu nenhum praticou dízimo. Na perseguição, judeu nenhum praticou dízimo. E quando destruíram o templo, aí acabou de vez. Acabou de vez. A coisa se tornou voluntária, proporcional e generosa. Era contribuição. Para cima e para baixo era contribuição. Pronto. Tem nada a ver com a prática do dízimo. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Paulo está construindo um modelo diferente da prática do dízimo. Ok? O modelo é contribuição, seguindo 3 princípios. Primeiro, o princípio da voluntariedade é tudo voluntário. Enquanto que a prática do dízimo é um mandamento, a prática do dízimo é uma obrigação do judeu para com a nação de Levi, a contribuição ela é voluntária. Primeiro princípio. Ela é proporcional. Segundo princípio, é aquilo que você ganha. Proporcional àquilo que você ganha. Ok? E o terceiro princípio, ela tem que ser generosa, é o que está no texto. Pronto, acabou-se. Ok? É assim. Então, eu encontro muito malabarismo teológico para tentar justificar a prática do dízimo, quando na realidade a prática do dízimo não se sustenta em nenhuma linha do Novo Testamento. Amém?